E as cidades inteligentes, apesar de ser muito difícil criar uma cidade nova inteligente, né, a gente deve transformar as nossas cidades da forma que está hoje em cidades mais inteligentes, né? A gente não vai criar uma cidade do zero hoje em dia, né? Assim, no mundo que a gente vive hoje, eu acredito. Oi, meu nome é Clara, eu sou estudante de Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, na UFTM. E eu vou falar um pouco mais sobre cidades inteligentes. Acho que para começar a falar de cidades inteligentes, assim, a gente tem que começar a falar principalmente sobre sustentabilidade, né? E os 3 pilares da sustentabilidade. Então, o pessoal acredita muito que a sustentabilidade vem da área ambiental, mas ela é um equilíbrio, né, entre 3 grandes áreas, que seria o social, o ambiental, claro, o meio ambiente, e o financeiro. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre essas 3 áreas dentro do planejamento de uma cidade inteligente, né? Para mim, uma cidade inteligente é uma cidade que funciona para todo tipo de pessoa. Então, para todas as classes sociais, que ela seja financeiramente sustentável, ou seja, ela consiga se manter, né? Porque a questão da sustentabilidade, a palavra sustentabilidade, ela vem muito de se sustentar, né? Então, ela vem de conseguir se manter por muito tempo, né? A longo prazo, a gente pensando nas próximas gerações, né? No crescimento populacional, e, enfim, todas as mudanças climáticas de população que vem acontecendo, né, durante o tempo. E eu acredito que o planejamento das cidades inteligentes vem muito disso. A gente tem que pensar, sim, nas questões climáticas, principalmente, questões de drenagem, de saneamento básico, de redução de consumo também, nessa questão do consumo consciente, a redução do resíduo e etc. A educação entra muito nessa questão, né, das cidades inteligentes. Eu acredito que para uma cidade inteligente, planejada, funcionar de fato, precisa de uma educação ambiental, precisa ter uma educação, precisa ter essa conscientização da população. Então, eu acredito que, no geral, assim, as cidades inteligentes, elas precisam de um planejamento social, um planejamento financeiro e um planejamento ambiental, sim. Principalmente nessa questão de todos estarem a par dessa mudança, né, dessa forma de crescimento da cidade. Antigamente as cidades elas não eram planejadas, né? Hoje a gente vê o reflexo desse não planejamento das cidades. Então as cidades iam crescendo de forma descontrolada para lugares que não deveriam existir cidades, enfim, com vários tipos de poluição, de instalações industriais, etc., onde não deveriam estar. E as cidades inteligentes, apesar de ser muito difícil criar uma cidade nova inteligente, né, a gente deve transformar as nossas cidades da forma que está hoje em cidades mais inteligentes, né? A gente não vai criar uma cidade do zero hoje em dia, né, assim, no mundo que a gente vive hoje, eu acredito. Então, basicamente, a gente deve transformar as nossas cidades em cidades inteligentes, fazendo projetos de adaptação, e eu acho que o principal disso é a educação. A gente começa com a conscientização, para daí a gente conseguir ter o uso dessa cidade inteligente da melhor forma, né? Não a parte de infraestrutura só, né? Como eu falei, de drenagem, etc., de saneamento básico, que é um pouco mais da minha área, mas também da gestão ambiental, da gestão pública, da gestão da educação, das questões sociais, né? De desfavelamento, dar uma dignidade para a população, para essa sociedade que vive marginalizado. A questão principalmente de emprego também, então a gente fala muito dessa questão financeira, né, dentro da cidade inteligente. A cidade ela tem que funcionar, isso não deve ser, essa ideia assim não deve ser segregacionista, né, deve contemplar todas as pessoas, que todo mundo tem direito a usufruir dessas cidades sustentáveis. E eu acho que é isso.